a você, a todos os colegas de bancada virtual, as pessoas que estão nos acompanhando aí dessa transmissão e principalmente a nossa convidada, Jaqueline. Boa noite. Jaqueline, a minha dúvida, ela se divide em duas, né? Primeiro é especificamente sobre o estudo que foi feito, né? Vocês fizeram esse estudo para descobrir o genoma do coronavírus em pleno lockdown, em plena pandemia, com muita coisa fechada. Como é que foi fazer essas experiências? Como é que vocês transmitiam para as outras companheiras de estudo os resultados, né? Como é que vocês dividiam esses resultados com outros cientistas de outros países? E nesse momento você está fora do país, né? Já é resultado do êxito dessa pesquisa, você foi convidado por conta da experiência exitosa com o coronavírus e você chegou a passar por quarentena para poder começar a atuar aí? Bom, são muitas perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeira coisa é que, assim, o primeiro sequenciamento, ele aconteceu quando o Brasil ainda nem sabia não tinha sido declarada a pandemia ainda no Brasil. Então, a gente trabalhou nos primeiros casos que foram chegando no Brasil, e isso aí foi através de importação, ou seja, pessoas que viajaram para fora, adquiriram a infecção fora do país, e ao chegarem aqui foi detectada a presença do SARS-CoV-2 nas amostras desses indivíduos, e a partir daí nós então fizemos os primeiros sequenciamentos, que foram aqueles, o primeiro caso em 48 horas, como muito se diz, na verdade não foi realmente 48 horas, foi menos tempo, mas a gente trabalha com o processo de checagem, de confirmação dos resultados. E, em seguida, a gente tem realmente o Brasil entrando ali, principalmente São Paulo, que é onde eu atuava naquela época, entrando no processo de quarentena de lockdown. Para a área da saúde, o lockdown, de certa forma, ele não funciona, porque a gente precisa dar respostas. Então, independente de você estar ou não na atenção primária, todos os laboratórios que puderam, e aí não foi só no Brasil, no mundo inteiro, que puderam reverter as suas pesquisas em pesquisas que estivessem relacionadas com o estudo da pandemia, do vírus, e de como isso estava se espalhando, principalmente, houve essa reversão, e foi o nosso caso. Então, no nosso laboratório, o laboratório da doutora Esther Sabino, a gente preconizou a quarentena para os estudantes, que são realmente os estudantes que fazem a pesquisa, os estudantes que moravam longe, eles ficaram, então, em quarentena, realmente foram dispensados, e aqueles estudantes que moravam mais próximos, né, os mestrandos, doutorandos, os pós-doutorandos que moravam mais próximos do instituto, foi feita uma avaliação de risco para o acesso desses pesquisadores ao instituto, que foi o meu caso. Então, em ciência, a gente faz tudo em colaboração. Então, nada do que foi feito em São Paulo, de fato, foi só feito em São Paulo, porque o grupo ele já tinha colaboração com a Universidade de Oxford, já tinha colaboração com a Universidade de Birmingham, aqui no Reino Unido, com o Imperial College. Então, essa colaboração ela é muito prévia à pandemia de SARS-CoV-2, e todo esse processo de comunicação intra-grupo ou entre os pesquisadores que estão atuando numa pesquisa é muito fácil hoje por conta da tecnologia. Então, essa mesma reunião que a gente faz virtualmente para divulgar os resultados é o que todo mundo tem utilizado hoje, são as videoconferências, e a gente sempre teve esse protocolo de reuniões porque se tratava de uma questão de distância física. Então, todo esse processo de divulgação científica dos resultados dentro do grupo acontecia dessa forma, e, no caso, em relação aos outros cientistas, a gente conta aí com toda uma cadeia de produção científica de divulgação, que são as revistas indexadas ou os próprios sites de divulgação que não são revisados, mas que têm hoje um papel importantíssimo. Bom, em relação à minha vinda para cá, como eu falei, é muito prévia, né, nossa colaboração com o pessoal aqui no Reino Unido, e o meu projeto de pós-doutorado envolvia sequenciamento do vírus da dengue, né, dengue sorotipo 2, então foi muito antes da pandemia ser deflagrada no mundo como um todo que a minha viagem já estava planejada para cá. Então, nesse momento, o que eu vim fazer aqui foi
justamente dar continuidade a esse projeto que é extremamente necessário e, obviamente, que o SARS-CoV-2 vai estar também envolvido nessa minha vinda para cá, porque a gente precisa ainda aprender a parte de análise, né, desses dados que são gerados em grande quantidade e a parte de análise ainda é um ponto realmente que a gente precisa focar mais. Doutora Jaqueline, a senhora falou no início, e a gente recebeu um material de que a senhora está sequenciando também a questão da dengue, né? Será que vamos ter mais orgulho ainda da sua participação na ciência, porque vai conseguir finalmente, depois de mais de 30 anos, trazer a vacina para a dengue, talvez as suas variantes como Zika e chikungunya, ou seja, teremos mais orgulho ainda de uma mulher nordestina, negra, trazendo essa solução finalmente para o nosso país? Vamos ter vacina contra a dengue? Seria uma meta bem ambiciosa, Carla, porque na realidade eu não trabalho com desenvolvimento de vacinas. Então, apesar do meu trabalho, né, o trabalho nosso enquanto pesquisa básica, que faz sequenciamento genético, possa, obviamente, contribuir para esses estudos em vacina, a gente precisa de toda uma cadeia para que as vacinas sejam desenvolvidas. Eu costumo sempre comparar os desenvolvimentos de vacinas, e se vocês lembrarem, a vacina de ebola, antes da de Covid-19, foi a vacina que foi desenvolvida de forma mais rápida, e isso durou 5 anos. Né? Isso por quê? Porque era uma doença que atingia uma população específica, né? Em países que a gente sabe que são países que não chamam a atenção mundial para a questão do desenvolvimento dessas vacinas. Então, eu trago esse conceito também para a questão da dengue. A gente sabe que a dengue atinge países tropicais e os esforços, por exemplo, que existiram para o desenvolvimento da vacina de Covid, que foi o mundo inteiro focado apenas em desenvolver uma vacina, a gente não encontra isso para as outras doenças. Então, infelizmente, existe todo um caminho, não só burocrático, mas um caminho de protocolos científicos que para a dengue ainda não temos isso tão... eu diria que a atenção ainda não chegou nesses processos. Então, por isso também a gente ainda não tem, talvez, uma vacina específica para a dengue, apesar de já existirem vacinas em desenvolvimento e em testagem, então, obviamente, isso vai ficar pronto em algum momento, mas tem toda essa questão logística, tem toda essa questão de financiamento, que para a Covid-19, por ser uma doença que estava atingindo a população mundial, isso teve uma atenção, e não só uma atenção dos pesquisadores, das farmacêuticas, mas também uma atenção financeira, né, e burocrática, que permitiu que essa vacina ficasse pronta rapidamente.